e não tenho alguém. Não. Essa mensagem é para falar com todos. Tudo bem, Wagner? Tá bom, vai lá, filho. Vamos orar. Enquanto o Wagner vai, vamos orar pela mãe dele. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor verdadeiramente é bom, Pai. Nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, a vida da tua serva, a vida da mãe do Wagner está diante do Senhor. Abençoa, cuida dela, Pai. Neste momento, ó Deus, cuida da tranquilidade do Wagner, da família, cuida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Quem achou aí os PowerPoint? Está tudo aí, né? Esse é o primeiro, né? Tá bom. Então talvez você pense aí, tá aqui, eu não sou casado. Irmãos, essa mensagem serve para todas as pessoas que têm, não só casado, mas se relacionam, né? Algum tempo atrás, aliás, acho que há muito tempo atrás, eu fui convidado, faz tempo, hein? Agora estou lembrando aqui, faz um tempo, muito tempo. Eu fui convidado para ministrar a um grupo de casais. E depois de ministrar, quando eu voltava para casa, eu perguntei para minha esposa, né? Eu falei assim, Vera, quantos desses casais que participaram hoje da palestra são realmente felizes? Depois que terminei a palestra, aliás, uma palestra difícil, muitos casais com problemas, mas enfim. Minha pergunta foi: quantos desses casais que participaram dessa palestra são realmente felizes? Quantos, pensava eu, junto com ela, estão vivendo de acordo com o que foi planejado por Deus? A palavra do Senhor diz aí em Gênesis capítulo 2, versículo 18, aqui slide 1. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Slide 2. Em Provérbios 18, 22, diz assim: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Pedrão, você recebeu uma bênção do Senhor, Pedrão. Nós recebemos uma bênção do Senhor. Slide 3. Se nós folhearmos a Bíblia, nós vamos ver quantas advertências o Senhor dá a nós homens com relação ao tratarmos a nossa esposa. E é interessante que Deus, Ele o faz, porque nós somos o cabeça do casal, nós somos o termômetro dentro do lar. Precisa haver em nós homens entendimento e compreensão nesse sentido. Nós homens, nós precisamos entender que nós somos o cabeça do lar.
Nós homens somos o termômetro dentro do lar. Dependendo da nossa reação, a temperatura dentro do lar ela pode subir, ou pode baixar, ou pode equalizar. E para tanto, a palavra, ela nos adverte, slide 4, em Colossenses 3,14. Ela diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha só. Precisamos compreender que nós homens somos cabeça do lar, e nós homens somos o termômetro de dentro do lar. E a palavra adverte aí em Colossenses 3,14. Ela diz assim, para nós: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A palavra está dizendo assim, olha, veja bem, revestir, ela tem o sentido de cobrir-se, de vestir-se, de proteger-se. Logo, revestir-se da palavra de Deus significa cobrir-se do que as Sagradas Escrituras ensinam. Olha só. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A palavra nos adverte que nós precisamos nos revestir dela. Lá no slide 5, em Filipenses capítulo 2, versículo 2, a palavra está dizendo assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Olha só o que Paulo diz à igreja de Filipos: olha, completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Slide 6. Gênesis 2:24 diz assim, revistam-se na palavra, amados. Diz assim: por esta razão, por tudo isso que nós estamos vendo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Portanto, dentro do relacionamento conjugal, tem que haver de nós uma, por que não dizer, uma responsabilidade de pensarmos a mesma coisa. Precisamos ter o mesmo amor. Precisa haver uma união de alma. Precisamos ter o mesmo sentido. Sabe por quê? Porque agora, dentro do relacionamento conjugal, somos uma só carne. Por isso, nós precisamos pensar a mesma coisa. Somos uma só carne, a Bíblia diz isso. Por isso precisamos nos revestir dessa palavra. Porque agora nós pensamos a mesma coisa. Nós temos o mesmo amor. Somos unidos de alma. Temos o mesmo sentimento. Por quê? Porque somos uma só carne. Slide 7. Mateus 19:6 diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Outra advertência importante na união entre um homem e uma mulher. Slide 8. 1 Pedro 4,8 diz assim: sobretudo. Doni, o que diz sobretudo? Acima de tudo, amem-se sinceramente. Olha só, é acima de tudo. Qualquer pepino que tiver, qualquer enrosco que tiver, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sabe por quê? Por quê, Dona? Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados, é por isso. E quando existe o amor, um relacionamento, nós compreendemos que, slide 9, quando há o verdadeiro amor, nós começamos a entender, quando aquele amor há entre um homem e uma mulher, nós começamos a entender que o amor é sofredor. Ele é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Eu sou melhor que você. Você é um nada, eu sou um tudo. O amor, quando há amor, não se ensoberbece. Versículo 5. O amor, ele não se porta com indecência. O amor não é indecente. O amor, ele não busca os seus interesses. Ele não está preocupado com os meus próprios interesses, está preocupado com o interesse do cônjuge, da pessoa ao lado. Ele não se irrita. Ele não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, passa por cima da injustiça, mas folga com a verdade. O amor, versículo 7 de 1 Coríntios 13, diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Slide 10. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Se revestir da palavra é se revestir de tudo isso. E eu pergunto, aqui na igreja, e você que está em casa, quantos estão vivendo o casamento arquitetado por Deus? Quantos estão vivendo o casamento arquitetado por Deus? E ainda quero fazer mais duas perguntas. Se você é casado, que nota você daria para o seu casamento? Qual a nota você daria aí para o seu casamento, para o seu relacionamento? E te pergunto mais ainda, você é feliz no casamento? Há um texto na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que revela o desejo do coração de Deus para cada casal. Slide 11. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Cara, goza a vida com a mulher que você ama, meu. Pare de ficar criando asneira. E o que significa a expressão gozar a vida? Desfrute da vida.
vida. Aproveite, se delicie, deleite-se com a sua esposa, com o seu esposo. Tem casais que vivem em pé de guerra, meu. É guerra todo dia. E o Senhor nos diz assim, cara, goza a vida com a mulher que você ama. Se você ama, goze a vida. Pastor, você não conhece a encrenca que eu tenho em casa. Oh, Jesus, como eu já ouvi isso, olha. Como eu já ouvi isso. Você não conhece a encrenca que eu tenho em casa. O que eu vou dizer aqui, eu já disse individualmente para muitas pessoas. Disse domingo, viu, Jéssica? Você estava lá. Deus, veja. Oh, Jesus. Presta atenção primeiro. Deus, Ele formou o homem. Sabe como é que é a formação do homem? Sabe como é que Deus formou o homem? Vamos lá. Primeiro Deus, Ele formou o corpo do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que Deus faz? Deus, Ele pega lá o pó da terra e Ele ali, saiu um vaporzinho, juntou um barrinho lá e formou um corpo. Porém, não era um homem ainda, era apenas um boneco de terra. Depois, o Espírito, Ele soprou as narinas, o fôlego de vida. Deus pega aquele boneco e sopra algo dentro dele, não sei o que é o Espírito, concedendo vida. Uma vida que saiu de dentro do próprio Senhor. Grava isso. Deus sopra as narinas. Deus sopra a vida que sai dentro de Deus. E a terceira coisa é a alma. E o homem passou a ser alma vivente quando o Espírito de Deus tocou aquele boneco de terra, se manifesta a vida na alma e no corpo daquele homem. E de repente, o homem foi formado. E Deus coloca o homem aonde, Doni? No jardim. No jardim. Ali é que está o problema. Pastor Edilson, já imaginou Adão naquele jardim? Deus acabou de formar e Deus dá aquele jardim para Adão. Meu, eu imagino Adão andando, pulando e virando cambota. Imagina a felicidade do homem dentro do jardim do Éden. Eu fico imaginando ele correndo para lá e para cá. Homem assim, irmãos. Ele correndo para lá, para cá, pelo jardim, ele não tinha preocupação nenhuma. Adão pescava. Como ele gostava de pescar. Ele plantava. Aliás, estava cheio de fruta. Adão estava vivendo uma vida maravilhosa. Irmãs, Adão não tinha hora para dormir. Tinha hora para dormir, Décio? Não tinha hora para dormir. Ele dormia o que ele queria. Para comer, então, nem se fala. Ele não queria nem saber. Olha que o estômago fazia. Ele ia lá e comia. Ele não tinha hora para chegar em casa. Ele não tinha que avisar que ia ali e voltava já. E a Bíblia relata que ele deu o nome a todos os animais da terra. Ele andava e ficava dando nome para animal. Irmãos, Adão, ele tinha uma vida boa, uma vida gostosa. Irmã, presta atenção agora, entenda. Quando eu digo que o seu marido não é defeito de fabricação, é verdade. Ele é assim mesmo. Foi Deus que o fez dessa forma. Você percebeu, irmã, que às vezes ele é surdo? Deus fez ele surdo mesmo. Você percebeu que enquanto ele dorme, você está arrancando os cabelos? Deus fez ele desse jeito. Demora para fazer as coisas que você pede? Deus fez ele assim. Você imagina ele lá no jardim do Éden, não tinha preocupação. Você acabou de limpar o banheiro, deixou cheirosinho, limpinho. Sabe aquele negócio de banheiro limpo, cheiroso? Daí a pouco você escuta. Você põe a mão na cabeça, ai meu Deus, acabou
né, irmã? Né? A toalha está ali, mas ele faz questão de fazer assim, ó. Eu faço assim. Irmãs, homem assim, você comprou um cesto de roupa? Comprou. Você comprou um cesto de roupa para ele, para quê? Para ele parar de deixar as roupas espalhadas, a roupa suja espalhada em qualquer lugar. Aí você olha no cesto de roupa, parece que ele está jogando basquete, já viu? Uma parte para dentro, uma parte para trás, outra cai atrás do cesto. Homem é assim. Deus fez ele desse jeito. E eu sei. E ele sabe que tudo isso te deixa nervosa. Mas não é defeito de fabricação, nós somos assim. Lembre-se que quando Deus fez a mulher, ele já estava no mundo. Quando Deus fez a mulher, ele já estava lá. Estava lá, dormindo em qualquer lugar. Banho? Ele tomava banho só quando dava mergulho. Não precisava ninguém falar, vai tomar banho! Ele ia lá e tomava o banho dele, mergulhava. Vivia pescando, subindo em árvore, correndo pelo jardim do Éden, dando nome aos animais. Não tinha hora para comer, cochilava em qualquer lugar, não tinha responsabilidade. Enfim, Adão, no jardim do Éden, ele estava sendo homem. Agora, você imagina Deus vendo tudo isso e muito mais. Pastor, já imaginou a cara de Deus vendo tudo isso? Deus, ele vai se machucar. Onde? Ele vai se machucar, ele vai cair naquela árvore. Aí Deus, slide 12, ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Deus, quando vê o homem fazendo tanta coisa, tanta atrapalhada, virando camota para lá e para cá, Deus não vai, meu, o que eu fiz? Oh, Jesus, não é bom que ele esteja só? Eu preciso fazer para ele alguém que o auxilie e corresponda. E assim, Deus planejou o casamento. E quando Deus, ele planejou o casamento, ele pensou em um relacionamento que proporcionasse ao casal alegria. Ele planejou um relacionamento que proporcionasse ao casal a felicidade, a cumplicidade. Cumplicidade é parceria, é companheirismo, é estar ao lado da esposa para o que der e vier. Deus, quando ele pensou, quando ele planejou o casamento, ele pensou em prazer e em paz. Esse era o objetivo do Senhor Deus. Foi para isso que Deus trouxe a mulher. Foi para isso que Deus planejou o casamento. Mas infelizmente, com a queda, Gênesis 3, quando o homem ele desobedece a Deus, o homem passou a viver as consequências do pecado também no casamento. Ou seja, a carne, a vontade da carne entrou na vida do homem e consequentemente no casamento. De acordo com Gálatas capítulo 5, não tem, versículo 19 ao 21, a palavra do Senhor diz que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas passaram a fazer parte da vida do homem. E consequentemente tudo isso entrou dentro do casamento planejado pelo Senhor. E tudo isso começou a trazer brigas, começou a trazer discórdias, falta de entendimento, falta de compreensão, encerrou o diálogo e trouxe o divórcio. Agora veja bem, por que Deus abomina o divórcio?
Porque o divórcio, ele vem contra tudo o que o Senhor planejou em relação ao casamento. O divórcio, ele põe fim à alegria, à felicidade, à cumplicidade, à parceria, ao prazer, à paz. Algo precisava ser feito com relação ao pecado. Algo precisava ser feito com relação ao pecado que invadiu o coração do homem e, consequentemente, entrou dentro do casamento. Jesus. Jesus, ele então se manifesta. Ele se manifesta com o objetivo de trazer cura e restauração ao casamento. Slide 13. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje, é possível ser feliz no casamento. Hoje é possível. É possível. É uma opção. Basta praticar os princípios estabelecidos na palavra do Senhor, que é o nosso manual de instruções. É tudo isso que nós falamos até agora, é praticar isso. Slide 14. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz no meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Amados, presta atenção. A palavra de Deus, ela é como chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar. E é isso que Deus quer fazer no casamento, através da palavra do Senhor. E te digo mais, um dos piores, se não o pior problema no casamento, são expectativas. Quando as expectativas elas não são cumpridas, os problemas começam dentro da vida conjugal. Quando você se casou, meu querido, o que você esperava do seu cônjuge? Lembra aí? O que você esperava dele? Todos os que estão se preparando para casar nutrem expectativas. Nutrem expectativas em relação ao futuro cônjuge. A mulher, desde pequenina, ela desenha na sua mente tudo o que ela espera daquele que será o seu príncipe encantado. E na sua cabeça passa ali, meu príncipe encantado, ele vai atender, ser sensível a todas as minhas necessidades. O meu príncipe encantado, ele vai ser romântico, ele vai ser gentil, afetuoso, amigo, companheiro de todas as horas, vai estar ali lado a lado comigo, vai ser um cabra trabalhador, que não é diferente com o homem. O homem também nutre expectativas em relação à sua futura esposa. E com certeza, ele também pensa, olha, a minha futura esposa ela vai ser romântica, vai ser uma mulher generosa, mansa, carinhosa, sensível a todas as minhas necessidades, amiga, companheira, vai lavar minha roupa, não, Senhor. Aí, eles se casam, cheios de expectativas, mas com pouco tempo de casamento, os dois se frustram, porque nada daquilo esperado acontece. Por quê? Porque eu entendo que uma das razões é porque, na maioria das vezes, os casais não praticam uma arte.
A arte da comunicação construtiva. Não pratica. E aí se frustra. Praticam sim a arte da comunicação destrutiva. Isso praticam. Inútil! Não entende nada, eu falo, não entende. Não faz nada que eu peço. Essa comunicação é praticada. A construtiva não. E aí um não sabe a real necessidade do outro. Como é que você vai saber a real necessidade do teu cônjuge se só há um diálogo destrutivo? Nunca há um diálogo construtivo. Como é que você vai saber o que ele precisa, o que ela precisa? Quando não há diálogo, as necessidades não são conhecidas. E por isso não são supridas. Eu não sei o que ela precisa, o que ele precisa. Porque não fala. Porque não diz. E como é que eu vou suprir? Bons casamentos, onde casais evitam tropeçar em coisas ruins, são aqueles em que os dois se preocupam em manter os canais de comunicação sempre abertos. Sempre abertos. Presta atenção. Nunca deixe seu marido ou sua esposa ficar tentando adivinhar quais são as suas carências. É interessante. Eu lembro quando nós nos casamos. Vera, o que eu fiz? O que eu fiz, Vera? Vera, o que eu fiz? Eu virava para o lado e fazia o quê, meu amigo? Dormir. Dormia. Como consegui dormir? Eu estou aqui com a cabeça quente, está dormindo, roncando. Eu não sabia. Depois de 15, 20 dias, aí nós fomos aprendendo. Fomos nos ajustando. Cara, não adianta, como é que vai saber? Aí você vai saber quem foi que eu comi a bolacha dela. Que ela gosta. Eu usei o sabonete cheiroso dela. Não podemos deixar marido e esposa tentar adivinhar quais são as carências, quais são as necessidades, o anseio. Dialogue, converse, explique, se abra. Cara, não existe outro caminho para superar o problema a não ser através da comunicação. Se não se expressar, nós não vamos adivinhar. Ninguém aqui usa bola de cristal para saber o que um está pensando, o que o outro está pensando. E aí fica lá 15 dias de cara fechada um para o outro e ninguém sabe por quê. Não! O que nós precisamos aprender é que não basta escutar. Tem que se comunicar, tem casal, tem marido, tem esposa que se chega e escuta, você fala, escuta, mas não se comunica, não expressa opinião, como é que vai? Ouvir com sensibilidade é se importar com aquilo que é importante para o outro. Bom, se nós acordássemos amanhã perguntando para nós mesmos o que eu posso fazer para tornar a vida dele, a vida dela mais feliz.
Reflita sobre isso. Reflita. O que nós precisamos compreender, entender, está lá em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É isso que nós precisamos entender. E quando diz uma só carne, não é só na área sexual, não. Não é só aí. É aqui, diálogo. Se tornar uma só carne, se importar um com o outro. Isso é ser uma só carne. Precisamos refletir sobre isso. Uma frase que eu sempre disse, sempre digo: lares felizes vão produzir outros lares felizes. Entenda que tudo que acontece dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, vai refletir os seus filhos. E eles carregarão isso para o resto da vida. Então precisamos nos posicionar. Porque o problema, ele é mais grave do que a gente imagina. Que eu entendo que nós somos egoístas e pensamos só em nós. Esquecemos que tem uma escadinha junto conosco. E que tem um radar fenomenal. Que presta atenção em tudo que está acontecendo dentro de casa. Enxerga, ouve, vê. Enxerga e vê a mesma coisa. Enxerga, ouve, sente dor ao ver um pai, uma mãe humilhando um ao outro, brigando um com o outro. Como é que vai ser o crescimento dessa criança? Lares felizes produzirão lares felizes. Acho que a cabeça. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos. Te damos graças porque verdadeiramente o Senhor é bom. O Senhor nos deixou a receita de um casamento feliz. Que é isso que o Senhor planejou para nós. O casamento, ele foi planejado pelo Senhor, foi instituído pelo Senhor. Portanto, Deus, que haja no nosso coração uma vontade tremenda de nos perdoarmos por tudo aquilo que temos feito de errado dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. O que eu te peço, Pai, é que o Senhor afaste do nosso meio todo orgulho, toda soberba que impede a comunicação dentro do lar. Deus Santo, afasta isso do meio do teu povo. E que possamos, Pai, verdadeiramente dialogar, conversar, entendendo que somos uma só carne. Deus Santo, faz isso na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Possamos refletir a respeito disso. Da importância que é o relacionamento conjugal. Pastor Edilson?